Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, enviando suas sugestões de pauta, que na medida do possível nós o atenderemos com todo prazer. Estamos inaugurando ainda um sistema diferente de programa, como vocês podem ver, um sistema via remoto, obviamente em razão da pandemia que nos levou a essa condição, e desejamos, por óbvio, que as coisas estejam bem e que inclusive aqui neste programa, neste estúdio, retornem à presencialidade o quanto antes. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o advogado José Fernando Lutz Coelho, aqui de Santa Maria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é uma grande satisfação ter a oportunidade de debater um assunto de tanta importância nesse nosso cenário jurídico e econômico. Fernando, a lei do inquilinato, a denominada lei do inquilinato, a lei 8.245, uma lei lá da década de 90, que sofreu algumas modificações com o passar do tempo. Como é que tu avalias ela depois desses anos todos? A lei de locações, na verdade, para a sua época, foi um grande avanço, né? Nós tínhamos a lei 6649 de 79, que era uma lei que havia um protecionismo excessivo ao locatário. E, na realidade, muito mais prejudicava, né, do que favorecia. A lei de locações de 91, que passou a ser chamada não mais como lei de inquilinato, mas com uma denominação de lei de locações, né? Que trata das locações urbanas, residenciais, não residenciais e para temporada. Ela traz muitas, né, novidades, trouxe muitas novidades. E foi um grande avanço, não só no plano de direito material, como também nos aspectos processuais. Por quê? Ela traz até o artigo 57 regras, né, de direito ali material, direito substantivo, sobre direitos do locador, locatário, formas de desfazimento do contrato, espécies de locação. E a partir do 58 traz grandes novidades em relação aos aspectos processuais. Porque, vejam, a grande reforma do Código de Processo Civil, e aí o doutor Cristiano, aí, professor pós-doutor em processo civil, sabe disso, nós tivemos lá a tutela, né, antecipada sendo implementada no Código de Processo apenas com aquela reforma de 94. Isso. E vejo que a Lei de Locações, em 91, já trazia com a denominação de liminares, mas que, na verdade, eram tutelas antecipadas para despejos em caso de rescisão de contrato de trabalho, em caso de desfazimento dos contratos para a temporada e, inclusive, né, em relação à falta de pagamento quando não houver garantia. Então, ela foi, para a sua época, um grande avanço. É claro que a lei, como somos sabedores, ela tem que acompanhar a evolução dos fatos sociais. E ela necessita, evidentemente, de alguns ajustes. Mas eu acredito que ainda ela trouxe, e isso ocorreu numa época muito complicada, com vários planos econômicos que tivemos, ela foi um grande vetor de equilíbrio nessas locações, principalmente em relação às locações não residenciais. Então, independentemente desse transcurso de tempo, né, ela foi inovadora e ela merece, talvez, como falamos, apenas alguns pequenos reparos. Santa Maria é uma cidade onde existe uma incidência das relações locatícias muito efervescente, não, Fernando? E eu te pergunto o seguinte, nessa época da pandemia, onde muitas pessoas passaram por uma série de dificuldades, o que tu pode dizer em relação à continuidade das relações locatícias, ao dever, obviamente, de pagamento de aluguel, etc. As pessoas perguntam sobre isso, né? Se a pandemia afeta em alguma medida as relações de locação. O que é possível adiantar sobre isso? Na verdade, afetou, né, todos os setores da economia, né? É muito importante que se diga que também a lei de locações já trouxe lá, no aspecto processual, a possibilidade de revisionar os aluguéis de 3 em 3 anos, de forma amigável ou, na ausência de acordo, através de uma ação revisional de aluguel, certo? Tanto para majorar como para minorar os aluguéis. Perfeito? Ocorre o seguinte, claro que essa questão da pandemia, ela é, dentro das hipóteses,
a possibilidade da utilização lá da teoria da imprevisão, né? Ou da questão da revisão ou rescisão dos contratos por onerosidade excessiva. E, evidentemente, que esses acontecimentos extraordinários trouxeram em muitas relações contratuais um desequilíbrio contratual. E, evidentemente, que isso precisa ser equilibrado, razoabilizado, né? Proporcionalizado. Então, através dessas circunstâncias, é perfeitamente possível revisar os contratos. E, claro que se a gente for analisar sobre um cenário jurídico locador-locatário, nós também temos que observar que muito mais afligiu as locações, diria, comerciais do que as residenciais, né? Porque muitos estabelecimentos ficaram sem exercer qualquer tipo de atividade. Nas locações residenciais, embora muitos locatários perderam seu emprego, isso nunca foi causa de uma ação de despejo fora de pagamento, né? Porque isso aí seria plenamente previsível. De qualquer forma, aqui também chega a questão do próprio bom senso, né? De sempre se buscar, e isso ocorreu muito aqui na nossa comarca, pelo menos das empresas que nós trabalhamos na assessoria imobiliária, houve uma grande participação, né, de composição, né, como forma de composição de solução das lides, né? A gente fala tanto na autocomposição, isso ocorreu muito. Ocorreram muitos acordos, né, tanto para suspendendo, minorando o valor do aluguel, viabilizando um parcelamento, e isso tem que ser analisado caso a caso, né? Porque também o locador, em certas circunstâncias, principalmente daqueles que investem em imóvel, o valor do aluguel deixou de ser um complemento da renda. É a principal renda. Muitos vivem, entre aspas, com uma aposentadoria, e não vão viver exclusivamente do INSS, porque é inconcebível, ele depende da renda do aluguel. Então, num parâmetro geral, evidentemente, tem que ser analisado a base contratual. Se realmente aquele locatário, por exemplo, nas locações comerciais, teve um prejuízo. Eu diria aqui, usando que muitos estabelecimentos, né, tiveram um aumento da sua atividade. Podemos, em relação às farmácias, né, em relação a outro tipo de trabalho com equipamento de proteção, os IPIs. Então, são circunstâncias que têm que ser analisadas caso a caso. Mas é claro que o Código Civil, né, prevê essa possibilidade, independentemente dos 3 anos, de revisar o valor do aluguel, certo? Inclusive, teve essa lei recente, né, a Lei 14.010, agora 2020, isso, que inclusive inibiu as liminares de despejos até final agora de outubro, né? Sim. Exatamente para proporcionar uma maior segurança, uma adaptação sob determinadas hipóteses figuradas pelo legislador. Então, eu acredito que foi um momento muito interessante, porque houve realmente, dentre esses partícipes dessa relação, conciliações, ajustes. Claro que muitos não chegaram no consenso e, evidentemente, vão bater as portas do judiciário para analisar caso a caso, né, dependendo da demonstração de que realmente aquele locatário sofreu consequências, reduzindo a sua capacidade e necessitando de um ajuste, né? Porque muitos aluguéis, inclusive, reduziram ao preço de mercado pela própria lei da oferta e da procura, como a gente sabe. Sob o ponto de vista legislativo, é possível dizer que a única coisa que muda com a pandemia é o fato de que o sistema proíbe, inibe a concessão de liminares para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Isso significa, então, que gostaria que tu explicasse isso, Fernando. Na verdade, essa lei, inclusive, ela teve vetos, depois né, teve uma grande polêmica em relação a isso, inclusive queria suspender pagamentos de aluguel, e isso ela não passou, né? A única coisa que tem, de uma forma geral, essa lei 14.010, agora 2020, é apenas inibir as liminares de despejo. Claro que a lei não inviabilizou em todos os casos. Por exemplo, para alocação para a temporada, ela oportuniza, né? Quando for para reparos urgentes, também.
Então, apenas por uma forma de estabilidade, de segurança aos locatários. Nós já estamos chegando num momento em que há um certo equilíbrio, né? E as coisas estão sendo voltando à sua normalidade, pelo menos por enquanto, né? Vamos esperar que não haja nenhum evento futuro que possa causar novamente, né, esse grande problema, né, de insegurança, né, e prejuízo para ambas as partes e para a própria economia. Mas, de qualquer forma, nós temos que analisar que essas liminares elas devem ser observadas também ao crivo da tutela provisória de urgência, de caso a caso também, né? Porque ela poderá ser cautelar, ela pode ser antecipada, pode ser, como nós sabemos, até tutela de evidência. E a única coisa que eu poderia dizer é que até não estão sendo concedidos liminares, sim. Aliás, muitos juízes, muitos julgadores estão estendendo a todas as hipóteses de despejo, né? Até final de outubro, agora de 2020. Isso. Então, mas eu vejo sobre uma situação em que, evidente lá dos artigos 300 lá do Código de Processo, analisar as tutelas, né, provisórias de urgência de acordo com as suas especificidades, do resultado útil do processo, do perigo da demora, como a gente sabe, né, dos requisitos que implementam essas tutelas. E também poderão ser analisados caso a caso, a critério do julgador, né, trazendo, né, as suas especificidades. Eu acho que é um momento diferenciado e nós vamos ter e também nos adaptarmos, né, e trazer que possa um benefício, né, de, como falamos, de equilíbrio nessa relação. É isso que se espera. Porque a questão da imprevisibilidade também ela é relativa, porque o que são imprevisíveis são os efeitos dos contratos. Então a gente tem que analisar, né, a cada momento e a cada contrato, não só em relação à locação, como qualquer outro contrato. Meu amigo, te agradeço imensamente, né, a concessão de agenda aí para a gente conversar um pouquinho hoje. A gente sabe que os compromissos são muito grandes, mas te agradeço. As portas do estúdio aqui ficam sempre abertas para ti. Querendo retornar, já foste professor desse curso, né, com muito orgulho, a gente gosta de lembrar disso, não é, Fernando? E agora nós temos aqui esse programa, que é um programa do curso de Direito, um programa que leva para as pessoas informações, democratiza o acesso ao direito. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela tua participação. Da mesma forma, agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição para que a gente possa tratar de assuntos de tanta importância, né, como falamos, no cenário jurídico e no cenário econômico. Obrigado. Nós que agradecemos. Esse foi o Tema é Direito de hoje. Conversei com José Fernando Lutz Coelho, advogado, referência no direito das locações aqui em Santa Maria e região. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!